E para analisar os efeitos das declarações do chanceler na CPI da pandemia do Senado, a gente conversa agora com o analista político da XP Investimentos, Richard Bach. Richard, muito boa tarde. Como é que você analisa esse depoimento de Ernesto Araújo? Ele não solicitou, inclusive, a questão do habeas corpus ao Supremo, então demonstrou aí uma garantia de que iria falar sem grandes problemas. Mas como é que você avalia essa tensão que houve? Boa tarde, Marcelo. Boa tarde a todo mundo que nos assiste. Esse depoimento do ministro Ernesto Araújo, ele joga muito mais peso amanhã para o depoimento do ministro Pazuello, que pediu habeas corpus. O Ernesto, como você falou, não pediu, mas joga peso, porque várias das decisões que ele diz que o Itamaraty tomou, ele acredita a pedidos do Ministério da Saúde, cloroquina, a participação do Brasil na iniciativa COVAX Facility, ele empurrou tudo para o Pazuello, coisa que o Weingartner não fez a semana passada, ele fez agora. Então amanhã esse depoimento do Pazuello, que já era muito importante, ele acaba ficando mais ainda, e aí tem esse nível de certeza que você não sabe como o Pazuello vai usar esse habeas corpus que o Supremo concedeu a ele, mas acho que o efeito prático, assim, o depoimento do Ernesto Araújo, ele tem bastante pontos questionáveis, acredito. Essa afirmação dele de que não atacou a China, várias coisas que público, notório, está em redes sociais, está publicado para o público, na imprensa também, ele fez e hoje disse que não fez, mas sim, o que dá para tirar dali é que esse depoimento do Pazuello amanhã fica mais importante, mais central, porque o Ernesto Araújo justificou as ações e as inações do Ministério de Relações Exteriores do Brasil na gestão dele do Covid, durante o período de pandemia, a pedidos ou não pedidos do ministro Pazuello. Então, joga muito peso para esse depoimento de amanhã, que já era tenso, agora fica mais tenso ainda. E um detalhe importante, Richard, ele foi questionado sobre a questão das vacinas junto à OMS. O Brasil poderia ter 50%, ele fez um mínimo de 10%. À época, se falou, inclusive, que fazia parte de uma estratégia brasileira de também se juntar aos Estados Unidos no esvaziamento da Organização Mundial da Saúde. E, como você disse, ele também jogou a responsabilidade dessa compra ao Ministério justamente da Saúde, que era ocupado, à época, por Eduardo Pazuello. Tem alguns episódios, eu acho, Marcelo, que eles evidenciam algum nível de não sei se a palavra é amadorismo, de ingenuidade da diplomacia brasileira. Essa viagem para Israel, ela foi bastante assim, inútil em alguma medida, porque você vai lá ver um medicamento que o primeiro-ministro de Israel comentou por telefone com o presidente do Brasil, e de repente você vai para lá, e ou a gente é muito esperto muito mais esperto que qualquer outro país, ou a gente está indo lá fazer qualquer coisa, porque está incipiente. E essa iniciativa também, que o próprio ministro comentou hoje na CPI, de que tentariam pegar dos Estados Unidos a sobra de vacinas dos Estados Unidos, quando a gestão Biden, obviamente, confirmando lá o Anthony Fauci como o conselheiro para iniciativas contra o Covid, foi confirmado pelo Biden. Obviamente eles iam tomar iniciativas via OMS. Então acho que o Brasil se abraçou demais assim nos Estados Unidos, em vários momentos brigou ali com a China. O governo federal atuou bastante nesse sentido, e o Ernesto, por mais que ele diga hoje que não, o fato é que foi, assim, teve um nível ali de amadorismo em vários momentos da política externa brasileira. Você multilateralismo, você pode fazer de um jeito, pode fazer do outro, tem questionamentos que você pode fazer a como foi feito no passado no Brasil, obviamente, mas você não pode, assim, nós não somos potência nuclear, nós não somos uma potência econômica do tamanho de uma Alemanha, dos Estados Unidos ou da própria China, não temos a população da Índia, então a gente precisa jogar com todo mundo, E nas vacinas era uma coisa até mais importante do que isso, porque era uma questão objetiva, você precisa de vacina e tem um número limitado de países fabricando elas. Então você precisava tomar, de repente, iniciativas diferentes das que foram tomadas. Se abraçar nos Estados Unidos, como nós fizemos, e ignorar um pouco o resto ali dos produtores de vacina e dos outros países, brigamos com a Alemanha, brigamos com a Inglaterra, brigamos com a França, eu acredito que não tenha sido a melhor iniciativa. E aí hoje a gente está vendo, hoje estava
futebol da Primeira Liga na Inglaterra, o estádio lá cheio em Manchester, e a gente aqui no Brasil ainda usando máscara e com recomendações de isolamento social, o que demonstra o nosso atraso. E todas essas iniciativas que foram tomadas ou deixaram de ser tomadas, elas contribuem um pouco com a nossa situação hoje, que não é boa, é uma situação ruim. E chegamos aqui por essa soma de ações ali de quem está comandando o país. E falando sobre amadorismo, né, Richard, você colocou, né, essa questão de brigar com a China, o principal parceiro comercial brasileiro, e outra questão também, o principal produtor de IFA do mundo e também das vacinas. Então, também algo também que chama atenção você brigar espontaneamente com o seu principal parceiro comercial e sendo dependente também da produção das vacinas dos IFAs. Tem avanços e retrocessos nessas brigas, né? Assim, tem contatos tem fricções, e aí o ministro Ernesto voltava atrás, o governo federal voltava atrás. A gente viu isso logo no comecinho do governo ali, com os árabes. Aí o Egito não recebeu uma delegação de empresários brasileiros, de repente o governo volta atrás naquela coisa de transferir a embaixada, aí transfere isso para a China, né? E tem um dado, assim, Marcelo, que eu acho que a gente tem que observar, que era uma coisa que nós aqui falávamos muito para o mercado financeiro. O Brasil reproduzia muito o que os Estados Unidos faziam, o Donald Trump à época, com 2, 3 dias de atraso. Então, isso não começou aqui, né? Essa culpabilidade da China, essa coisa de tentar enfrentar a China e dizendo que o vírus era chinês, coisas assim. Isso a gente percebeu primeiro em monitoramento de redes sociais, monitoramento de discurso nos Estados Unidos. Donald Trump impulsionou isso, porque a ele convinha muito na guerra comercial que ele promovia com a China, e o Brasil acabou que embarcou, né, nesse discurso, e aí começou muito forte aqui. Assim, não... Tá longe de ser um acerto você brigar com quem mais compra de você, né? E com quem produz aí os IFAs de vacina que podem salvar vidas, porque cada dia que a gente briga, cada dia que tem um problema aduaneiro na China ou não embarca, que é óbvio que a China não vai dizer para o Brasil: não vou te mandar o IFA porque vocês não estão tendo uma boa relação diplomática com a gente. É óbvio que eles não fazem isso, mas você não tem a liberação da aduana, o navio não saiu do porto, né? São coisas que atrasam. O problema é que essa conta é perversa, né, Marcelo? Cada dia que atrasa por causa de um desentendimento diplomático ou porque alguém tuitou alguma coisa, são vidas que você perde, né? Essa conta, no final, ela custa vidas, né? E é isso que a gente tem visto acontecendo. E isso preocupa muito, né? Assim, aqui no mercado financeiro mesmo, as pessoas ficam muito atentas a esses envios de IFA hoje mesmo, e ontem teve algumas notícias muito boas, né, para a Fiocruz, e isso tudo causa para o mercado financeiro e para as pessoas em geral bastante alívio. Então, não é lá muito sábio você brigar com quem está te ajudando a salvar vidas e, do outro lado, compra a sua produção de commodities, né? Sem dúvida. Do ponto de vista legal, o que você avalia até agora na CPI? O relator vai entregar para o Ministério Público. Poderia haver, de fato, aí, a configuração de uma omissão, de um crime. Agora, do ponto de vista político, a gente observa que a CPI faz um grande estrago e amanhã, Eduardo Pazuello, uma grande expectativa também, né? A CPI é uma CPI que joga muito mais para 2022, eu acredito que para esse ano, né? Ela é uma CPI que está tentando, do ponto de vista político, assim, o efeito dela é colar o máximo que se possa ali dos opositores do governo no governo federal, as palavras que eles mesmos usam lá, negligência, coisa do contrato da Pfizer, né, no ano passado, eles tentam fazer isso, assim, lá na CPI. Eu acho, assim, sinceramente, que isso joga um papel muito importante na eleição do ano que vem, né, porque independente do candidato, assim, o Bolsonaro vai ser obrigado a defender as posições que tem. Então, isso causa já um problema para ele no ano que vem, porque você já vai ter vacina. Isso não seria um debate, mas acaba que vira um debate porque a CPI está juntando muito material, né, vai municiar muito os candidatos que são contra o presidente em reeleição, o Jair Bolsonaro. Tem esse primeiro problema. O segundo problema é que condiciona politicamente o governo agora, né, porque o presidente, primeiro, assim, pessoalmente, ele reage com bastante energia, então ele dá muitas declarações, ele tenta aumentar a temperatura, porque para ele é o que salva. Ele taticamente nem está errado, porque quando você tem uma situação assim, difícil, ele nem está inventando a roda. O Lula fez isso no Mensalão,
né, na década, enfim, na primeira década dos anos 2000, teve o mensalão, Lula radicalizou, lembrou do PT, ele que tinha Palocci, que tinha uma política muito mais parecida com o Fernando Henrique, radicalizou. O Bolsonaro faz o mesmo, né? O efeito colateral, que é problemático para o presidente Bolsonaro e que a CPI ajuda muito, é que isso atrapalha o dia a dia dele agora, atrapalha esse plano de reeleição, a organização disso tudo, né? E condiciona ele a fazer o discurso muito mais voltado para a militância, e depois é difícil você sair disso. Assim, é complicado, não é fácil dele fazer. Então, o efeito político da CPI é dificultar o discurso e a vida do presidente Bolsonaro para o ano que vem. Não torna mais fácil. Ele vai ter que explicar muitas dessas perguntas que a CPI fará, né? Acho que legalmente, assim, CPI no Brasil, sinceramente, tem pouco efeito, né? A gente viu CPI de Petrobras, nós vimos várias CPIs. Se essa CPI ela causar uma onda de prisões e coisas assim, eu acho que seria uma novidade, sinceramente, né? Mas politicamente as CPIs são muito efetivas. A Dilma Rousseff, ex-presidente, ela foi muito prejudicada pelas CPIs no Congresso. A CPI dos Correios, todo mundo lembra, a CPI do Mensalão também tiveram um efeito político muito forte, e eu acho que essa também vai ter. Né, assim, as CPMIs, quando são mistas, Câmara e Senado, elas têm ali mais poder de ataque, elas são mais complicadas. Mas essa CPI, ela no final deve produzir um relatório pelas perguntas que a gente vê os senadores fazendo, a maioria dos senadores, né, aos convidados, às testemunhas. Claramente o relatório da CPI vai caminhar para ser um relatório contra o governo, e aí o governo vai ter que explicar isso, e isso cria algum nível de massa crítica e afasta, assim, para terminar esse ponto, muita gente que votou no presidente Bolsonaro no segundo turno de 2018 porque era contra o PT. Né? De um lado você tem o antipetismo reduzindo um pouco, a gente faz pesquisas aqui com a população e a gente vê isso, assim, é palpável. Você tem o antipetismo sendo reduzido de uma mão, e na outra mão você tem esse eleitor que votou no Bolsonaro em 2018 porque era radicalmente contra o PT, que já não é mais tão contra assim. Né? E essa CPI atua nesse ponto precisamente. Então, por mais assim que bolsa não esteja caindo, o dólar não está subindo por causa da CPI, ela tem um efeito político e principalmente eleitoral para o ano que vem, que é bastante importante. Agradecemos a participação, então, justamente do Richard Bach, que é o analista político da XP Investimento. Muito obrigado, Richard.